Seguindo com a série de entrevistas com os palestrantes e organizadores do ciclo de seminários Uma Nova Geopolítica para as Cadeias Produtivas do Gás Natural, Desafios e Oportunidades para a Reindustrialização Brasileira e Impactos sobre o Rio de Janeiro, o AEPET TV ouviu também os professores do Instituto de Economia da UFRJ, Renata Larover e Jacob Binstock, que se juntaram a Luiz Carlos Prado nos comentários e proposições para a reindustrialização do Brasil e, sobretudo, do estado do Rio de Janeiro, com ênfase nas oportunidades geradas pelo segmento de petróleo e gás. O estado do Rio de Janeiro atravessa uma crise profunda, tanto econômica quanto social, que parece estar se agravando a cada momento. Em que o gás natural pode ajudar a inverter essa tendência? Qual sua importância para a produção de bens estratégicos, como fertilizantes? É possível haver sinergia entre Petrobras e os governos estadual e federal em um projeto de industrialização? Em tese, a possibilidade de se construir plantas que podem produzir ou ureia ou amônia, que são os insumos dos fertilizantes, a partir do gás natural aqui no Rio de Janeiro. Existem dificuldades técnicas, o gás natural do Rio, pelo que eu entendi, ele é um bocado poluído, teria que passar por uma série de processos de purificação. É possível, mas para a gente poder, com certeza, propor isso, teria que se fazer um piloto, um teste, né? Mas, na verdade, o gás, né, como o Luiz Carlos falou, está sendo reinjetado, e esse gás reinjetado praticamente não é aproveitado. É uma maneira de se reaproveitar, né, o gás que é produzido no Rio de Janeiro poderia ser pensar na área do antigo Comperj, que vai ser construída ali uma usina de gás, aproveitar, né, aquele espaço para também se pensar numa planta de ureia de amônia. Qual é o problema? O problema também, como o Luiz Carlos apontou, é o problema da infraestrutura. Ou seja, ali é um território que tem, por exemplo, problemas com água, né? Abastecimento de água na zona do Comperj é precário, tem problemas com saneamento. Seria necessário um esforço conjunto, articulado, inclusive, não apenas liderado pela Petrobras, mas também o governo do Estado teria que pensar em atrair investidores para construir a infraestrutura necessária. O Brasil se acostumou a importar tendo como único critério o custo inferior ao da produção local. A Covid mostrou o quanto somos dependentes de equipamentos hospitalares do exterior. Já a guerra na Ucrânia gera apreensão quanto a fertilizantes. Na área do refino, qual seria a meta de produção para sustentar uma economia industrial em desenvolvimento? Em relação aos padrões, né, globais, nós estamos aquém, né? Quer dizer, estamos bem abaixo, né, de um padrão, de uma métrica global. O Estrela, né, o Guilherme Estrela, ele tinha uma meta bem clara. Ele dizia o seguinte, que o Brasil teria uma necessidade de 5 milhões de barris dia, no mínimo, quer dizer, era fundamental que o país apresentasse 5 milhões de barris dia para movimentar uma economia da escala continental que o Brasil tem, quer dizer. E nós nunca chegamos a isso, né? Com todo o esforço, 3, 3,5, né? Eu não sei se hoje ele manteria isso, né? Mas aí a gente tem dados muito comparativos desfavoráveis, né? A Nigéria está acabando de apresentar uma refinaria, 600 mil barris dia, né? Bem abaixo da nossa capacidade tecnológica. É um dado interessante, porque nós não estamos chegando lá com todas as reformas, no refino, com tudo, nós estamos a 300 mil, 320 mil, quer dizer, muito abaixo. E aí tem a crise, né? A questão da Ucrânia, né? Da guerra da Ucrânia, a nível conjuntural, como o Carlos falou, ela vai rearrumar, né, algumas coisas e já deu para perceber, porque ela pegou o Brasil mesmo numa situação bem vulnerável, né? Com plantas de refino, de plantas de fertilizantes inacabadas, né, desabilitadas, justamente pelo custo da importação do gás, né, do refeito, ser mais barato, então muito mais barato. Então se criou
é aí, né, 90% nosso do insumo de fertilizantes hoje é importado, né? Eu acho que essa foi uma lição. Está se correndo aí, contratando a Unigel aí, a problemas de terceirização com produção de amônia e ureia. Está difícil, porque mesmo assim não está conseguindo. Quer dizer, apresentou muitos claros, né, essa questão da conjuntura internacional. Ela deixou o Brasil meio bastante descoberto, né? Tivemos que fazer um sacrifício enorme, correr atrás aí de um comodato com a Unigel, que ela não conseguiu cumprir, é um contrato bastante complicado. Tem uma planta lá em Três Lagoas que estava com 90% da sua instalação pronta, né? Mas aí houve interrupção, entrou a Lava Jato, com o Compes tivemos interrupção, quer dizer, foi uma quebra forte. Só que agora vai, de alguma maneira, vai internalizar, porque não tem outro jeito, entende? Nós não temos como sustentar um agro, né, tão pujante quanto ele se propõe, né, com importação massiva de 90%, 85% de nitratos, enfim, nitrogenados lá em cima, o que coloca o Brasil vulnerável, tanto na região do Golfo Pérsico, né, quanto da Rússia. Né? Até agora, por uma questão internacional, né, global, não houve sanções, né? Quer dizer, essa questão dos fertilizantes, né? A Bielorrússia e a Rússia estão continuando a nos fornecer, não houve sanções, mas é um mercado que é estável, porque a qualquer momento a Rússia também pode chegar e dizer, olha, não dá mais, vou diminuir. Quer dizer, então colocou a gente numa situação bem precária, né? E já houve algumas mexidas aí, por exemplo, na área de defesa, né? O Brasil já começou a aumentar o seu espaço marítimo, né? Na chamada margem equatorial, né? Já houve, a própria Marinha aumentou, quer dizer, houve um consenso, né, estatal, não digo nem de governo, de Estado, que aumenta a posse, né, do mar. Né? Aí também algumas instalações de defesa, de navios, né, em Santa Catarina, alguns estaleiros começaram a ver um certo aquecimento também de plataformas. Então, eu acho que houve sim, que a globalização está interrompida, de certa forma. O setor público está asfixiado pelo rentismo, com taxas de investimento bem abaixo da média histórica. Já a Petrobras se tornou uma máquina de pagar dividendos. Temos recursos naturais e até reservas cambiais. Como destravar o financiamento da indústria de petróleo e gás? Você teria ainda alguma disponibilidade, que eu acredito, né? A reserva, não é, internacional, o Brasil paga juros para manter essa. Ela custa também, entendeu? Ela tem um certo preço. Então, acho que haveria uma contabilidade aí de você pegar algumas reservas aí e colocá-la no sentido de funcionar para a economia, né? No sentido de gerar benefícios, gerar novos impostos, gerar novos empregos, e selecionar. Isso que me parece a grande dúvida. Que setores, né, dariam retorno com rapidez, né, e com eficiência, né? E aí fugir das mazelas, né? Das mazelas que são inviáveis. Né? E aí tem coisas que realmente, eu concordo, não há como repetir hoje um ciclo de substituição de importação. Eu acho realmente mais complicado, eu concordo. Porque esse ciclo hoje não poderia ser realizado como foi feito na década de 60, enfim, no próprio regime militar houve a formação de uma industrialização, né? Mas isso eu acho que hoje os ingredientes são outros. Eu não sei nem se a gente teria uma classe dirigente, uma elite empresarial, para bancar esse tipo de processo. Até interessada, não sei nem se ele teria esses atores disponíveis. Esses atores estavam disponíveis naquela época, dos anos 50, sem dúvida, até os anos 60, sem dúvida haveria. Mas eu não sei se hoje nós teríamos essa disponibilidade, né, de empresariais, né, uma elite empresarial que se transformasse numa burguesia industrial. Eu acho bem difícil, mas de repente até porque ela está quebrada, os poucos industriais que a gente conhece aí estão bem ruins, quer dizer, não estão com essa bola toda, não, entendeu? Então a gente vê uma parte do mercado financeiro que talvez pudesse se metamorfosear em produtivo, eles têm capacidade para fazer isso, não é? Só que eles fazem no outro sentido, não fazem bem no produtivo, fazem mais no sentido de adquirir o ativo e vender. Acho que essa é a grande lição que a gente aprendeu com o mercado financeiro, a gente aprendeu uma lição, de que eles adquirem, sim, eles adquirem os ativos, mas eles não tocam os ativos, eles fazem lá uma arrumação, depois eles passam adiante e jogam aquilo num outro processo, quer dizer, depois para você descobrir onde jogou, como é que jogou, compartimentalizou, entendeu? Digamos assim, a parte do pinico está aqui, a outra está lá na outra
à margem, quer dizer, ele fragmenta muito, não temos nem como acompanhar esse é muito ágil. Então, até uma tese muito interessante, chegou-se a dizer que o mercado financeiro seria o responsável para adquirir esses ativos e depois ele colocaria em função. Isso também não se realizou. Foi uma previsão, me parece. Muita gente boa falou isso, né? Mas ela não se efetivou na prática. Né? Na prática, o rentismo foi embora e talvez até por outros caminhos, e ele não deu essa resposta. Professor Prado, a extensão do mar territorial brasileiro, citada pelo professor Jacó, parece fazer sentido em termos de soberania. Não é contraditório com a liberalização financeira? A decisão do Brasil é internacionalmente aceita? Tem um aspecto de direito internacional muito interessante que, embora haja respaldo em alguns acordos internacionais com referência a isso, não há um direito internacional claro com referência a uma parte razoável desse território. Só para ter uma ideia, o governo americano ele não aceita mais do que as 12 milhas, nem as 200 milhas ele aceita. Por que eu chamo atenção nisso? Se o Brasil quiser, na conjuntura atual, manter essas áreas, ele terá que ter expansão da sua capacidade de projeção de poder na área militar, na área da Marinha. Porque não é absurdo imaginar, num cenário de grande estabilidade como essa, uma empresa estrangeira operando numa dessas áreas e digando o seguinte: eu não reconheço a soberania do governo brasileiro, eu me reporto diretamente a não sei mais quem. A única maneira que você tem de prevenir isso é com capacidade de bloquear, eventualmente, uma ação do gênero. A própria projeção da área marítima brasileira, aliás, muito cara para os militares, não tem materialidade se você não tiver investimentos domésticos capazes de garantir a soberania brasileira num território como esse. O que pensa de propostas como o uso das reservas internacionais para o investimento público? Nós não precisamos usar reserva nenhuma para aumentar investimento, porque, na prática, o que nós precisamos é mobilizar recursos em real, não precisamos mobilizar recursos em dólar. Então, isso é uma decisão de natureza política. Nós temos capacidade de fazer isso e nós não fazemos em função das políticas macroeconômicas, dos tetos de gasto e várias coisas feitas em decorrência desse cenário. Isso é que é curioso. O que atrapalhava o crescimento do Brasil no período desenvolvimentista até 1980 era a fragilidade externa, era o problema da dependência de recursos. Hoje, curiosamente, nós resolvemos isso, mas o nosso crescimento é interrompido por razões domésticas. Nós criamos as nossas próprias amarras. Não há nenhuma amarra internacional para nós aumentarmos o crescimento. Existe um papel para o mercado financeiro em investimentos soberanos? Isso é uma discussão antiga, porque na Alemanha foi isso, né? A indústria foi puxada pelos grandes bancos, isso ocorreu no século XIX na Alemanha. Mas eu não consigo vislumbrar os nossos banqueiros fazendo essa passagem por uma razão simples. A atividade financeira é uma das atividades mais lucrativas no Brasil, com retorno do prazo. Não faz o menor sentido para esses indivíduos que têm uma taxa de retorno gigantesca transferir recursos desse segmento para área industrial com um retorno muito mais baixo e com um risco muito maior. Isso só poderia surgir caso nós fôssemos bem-sucedidos de conseguir reduzir os ganhos desse setor. Desde que você tem um imenso abuso do poder de mercado nesses segmentos, a relação sempre da defesa da concorrência com o setor bancário é sempre complexa, porque há uma imensa resistência a uma política mais efetiva, os markups são gigantescos do setor bancário, que vai, inclusive, na contramão do resto do mundo. O setor bancário do resto do mundo tem margens muito menores do que aqui. Temos uma infinidade de problemas para poder fazer isso. A minha posição pessoal é bem heterodoxa. Eu não acredito na tal da burguesia nacional, que foi muito falada, inclusive a EPEC no passado tinha. Isso já acabou, historicamente, né? Basta... Hoje, os representantes da indústria nossa são, na verdade, alguns deles, inclusive, ex-industriais, né? Não tem mais... não produzem ou produzem muito pouco. Sem burguesia industrial e com o setor financeiro voltado para o rentismo, o setor público pode, sozinho, puxar o desenvolvimento?
Entendo que o Estado tem que fazer, como aconteceu nos anos 50 e 60, puxar isso com empresas públicas, não necessariamente 100% governamental, mas ele pode abrir isso daí e lançar ações. Aí sim, lança ações no mercado, com as empresas de economia mista. Nada impede o governo brasileiro de abrir em determinadas áreas onde há potencial empresas que possam fazer essa exploração puxada pelo Estado. Se alguém do setor privado depois quiser tocar adiante, ótimo, como nós já fizemos no passado. Mas nós não podemos ficar dependentes de um não existente empresário brasileiro que queira tocar um negócio que aparentemente não existe. Podemos atrair alguns do resto do mundo, nós já fizemos de maneira bem sucedida no passado. Também é uma possibilidade, mas passa por uma certa heterodoxia. O BNDES está fazendo algumas coisas muito interessantes, como o seu funding foi reduzido, aliás, ele quase foi destruído com Temer e depois Collor para devolver funding. Ele está criando, por exemplo, mecanismos de captação de recursos no próprio mercado financeiro. Isso é muito inteligente para puxar isso e fazer aplicações. Então, por que o Estado não pode mais fazer isso? Porque isso é aparecer na dívida pública. Então, se você abre eventualmente uma empresa e lança ações, talvez você tenha uma questão aí de desenho de como gerir esse tipo de situação e as dificuldades de você conseguir adesão por esse lado. Agora, me parece que a principal discussão é ficar claro para nós o seguinte: o Brasil teve um resultado absolutamente fantástico na área do agrobusiness. O Brasil virou, junto com os Estados Unidos, os dois maiores produtores de produtos e exportadores de produtos agrícolas do mundo. China e Índia produzem mais, mas produzem para autoconsumo principalmente, né? No mercado mundial, quem produz e exporta em grande escala é Brasil e Estados Unidos dentro disso daí. Mas se o Brasil fosse a Austrália, a nossa renda per capita seria altíssima e nosso problema está resolvido, com 40 milhões de habitantes. Mas nós temos 203, 205. Então, nós precisamos de uma base industrial, porque senão nós, pura e simplesmente, não conseguimos atender às demandas e gerar emprego para uma população desse tamanho. Então, não temos saída. Para fazer isso, nós precisamos do Estado. Por que nós precisamos do Estado? Porque a estratégia que nos foi vendida não põe a economia no lugar certinho, porque, como mágica, o empresário vai aproveitar as oportunidades, não rolou, não ocorreu. E, desde então, nós vivemos rodando como barata tonta, nada acontece, porque não tem quem puxe esse processo, a não ser em segmentos específicos. Então, essa discussão tem que voltar à linha de frente. Infelizmente, isso não vem correndo nos últimos anos. E quanto ao Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro precisa repensar também a tragédia do Rio, né? São governantes péssimos, sucessivos, né? Quanto tempo nós não temos no Estado, de alguma maneira, pensando alguma estratégia de política industrial, política setorial, alguma coisa. E que não é só para a indústria, não, para a indústria, para a agricultura, para serviço, como você quiser. A agenda do Estado, ela se distingue da agenda nacional. Claro, se a produção de petróleo não se expandir, se o setor não se expandir, isso é muito ruim. Agora, isso pode acontecer, o Estado do Rio não acontecer. Superar essa imensa dificuldade que é uma contradição entre desenvolvimento e sustentabilidade. Isso está resolvido. Nós queremos crescer com sustentabilidade, com uma visão pragmática no que se refere à questão ambiental. Agora, nós não podemos abrir mão, por exemplo, de explorar petróleo na costa do Amapá. É uma maluquice a gente fazer isso. A questão do investimento, como eu tinha dito, ela é crucial, mas a gente precisa atrair investidores. Quando eu falei atrair investidores, né, eu pensei justamente, eu não estava pensando só na burguesia nacional, porque justamente ela não tem, né, não tem tido muita capacidade de investimento. O BNDES, nesse sentido, ele tem um papel fundamental, né, para poder alavancar investimentos no Estado, mas eu insisto que, de fato, é necessário uma articulação também com o governo do Estado, porque há questões aí que ultrapassam, né, a capacidade do governo federal, são mais questões do governo estadual, como, por exemplo, a própria questão da segurança pública, né? Como é que nós vamos pensar em desenvolver indústria em zonas perigosas, controladas por
narcotráfico e milícia. Quer dizer, nós temos uma série de mazelas no estado do Rio, né, e que precisam também ser pensadas em conjunto com as oportunidades que podem vir desse novo cenário internacional. Então, eu acho que é necessário uma visão integrada, né? Quer dizer, de um lado oportunidades, mas de outro lado também desafios e quais esferas do governo podem solucionar esses desafios, né? Eu acho que para o Rio, além do petróleo e gás, o complexo da saúde, não é só fármacos, são também serviços de saúde. Rio de Janeiro tem um grande potencial, eu já orientei uma tese de doutorado sobre isso, né? Mas precisa, de novo, né? Ele tem um potencial justamente porque as instituições que geram conhecimento a respeito, nós temos fortes instituições aqui, precisaria ter uma integração de um sistema de compras governamentais que pudesse alavancar esse setor e expandir a atenção básica à saúde também. E concordo também com o professor Luiz Carlos quando ele aponta, né, a questão dos investimentos, mesmo tendo o papel do BNDES, de todo modo, nós, enquanto estivermos num cenário macroeconômico desfavorável, ou seja, a taxa de juros muito alta, né, dificilmente a gente vai ver, né, o setor bancário, por exemplo, se mexendo em direção à indústria, né, porque eles têm uma taxa de retorno muito elevada. E o investimento, quando ocorre, ainda corre o risco de sabotagem, como aconteceu na Operação Lava Jato. A Lava Jato foi cruel, né? Quer dizer, ela deu uma quebrada, vamos supor, numa Odebrecht, numa Queiroz Galvão, numa Mendes Júnior, né? Na Andrade Gutierrez, né? Enfim, quer dizer, no modelo das empreiteiras, que elas estavam exatamente, né? Quando estavam se transformando, né? Quer dizer, as empreiteiras estavam começando a entrar para as quem, quer dizer, você já tinha um outro formato das velhas empreiteiras de Brasília, né? Já estavam tomando, né? A Mendes Júnior já estava num processo siderúrgico, né? Quer dizer, já tinha uma metamorfose, eu diria que já havia. Mas a Lava Jato, ela detonou esse processo. E aí, realmente, não é possível, a Fênix não renasce todo dia, mas podem ser cíclicas também, quer dizer, pode, em determinado momento, né, haver outras conjunturas, outros processos de acumulação de capital repentino, né, que possam também se confrontar com o rentismo. Uma empresa rentista como a Moreira Salles também é sócia da Eneva, quer dizer, sócia de uma exploradora de gás no Maranhão, que agora também está indo para a Amazônia. Quer dizer, a gente tem que ter um certo cuidado, que há cruzamentos, né? Há certos cruzamentos. E ainda hoje, a própria Odebrecht é a maior empresa de engenharia do Brasil, quer dizer, mesmo com todo o processo, acusações, enfim, ela ainda detém, né, a primazia, né, de ser a maior empresa de engenharia. Ainda tem obras nos Estados Unidos, quer dizer, ainda não foi totalmente destruída, né? Isso é muito importante, esse grau de resiliência, né? Que ela Galvão mudou o nome, enfim, conseguiu não sair do buraco. Nessa derrocada, o estado do Rio foi o que mais sofreu. O Estado do Rio, ele sofreu muito com isso, porque era aqui que estava concentrado, né, algumas decisões, né, que foram eliminadas. Quer dizer, o Estado, aqui, o último projeto inclusivo dele foi nos anos 70. A Ponte de Niterói, a Niterói-Manilha, a BR-101. Por aí, o Estado não recebeu mais nada, né, quase 4 décadas sem nada. Quando já ia começar o Comperj, né, já ia fazer um tipo de um complemento aí, né, ele também fracassou. Ele não deu o input necessário, e aí também a gente sentiu muito, porque deixou um passivo enorme, né? Deixou um passivo ambiental, social muito grande, e isso repercutiu muito nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela empobreceu muito, porque foram empregos extintos, foram pequenos negócios naufragados, que não houve nenhuma coisa, não houve nada compensatório, né? Nada da dimensão do estrago, nada de política compensatória colocou isso. Quer dizer, o Estado também foi vítima dessas socializações dos prejuízos, né? E a população, né, ela sofreu a socialização dos prejuízos. Quer dizer, o pessoal lá de São Gonçalo e Niterói, ele está pagando as mazelas. Então, essa é também uma questão, quer dizer, não é uma questão só de base técnica, né? Também de decisões tomadas e repassados os ônus, né, que acumularam, né? Acumularam pendências, e essas pendências hoje são realmente graves, né? São mais graves de serem solucionadas, mas também não são insolúveis.
ideias, né? Há soluções. Eu acho que aí há um novo pacto político, seguramente daria uma outra conjuntura, né? Haveria uma outra possibilidade de sair desse impasse. Eu acho que vai exigir vamos internalizar também decisões políticas. Talvez a crise, né, um novo momento aí, né, que o Carlos citou bem, possa ser uma grande oportunidade, né? Em alguns momentos, as crises internacionais se tornam benéficas, né? Em certo sentido, poderão ser advindas, né? Nós já saímos disso aí. Em 30 tivemos um keynesianismo na brasileira por causa de uma crise de 29. Então, acho que pode ser que, a partir daí, né, novas modalidades, arranjos, né, políticos, institucionais, né, empresas mistas, enfim, algo mais criativo, né, saia desse incerteza, né, dessa incerteza, entre aspas, né, era da incerteza. Então, acho que aí, ao mesmo tempo de perplexidade, mas também de janelas, de oportunidades, né?